Este é o canal Geografia na Amazônia. Eu sou o professor Daniel Fernandes e nós, neste vídeo de hoje, trataremos de um importante tema da geografia, que é o tema da cartografia. Então, nós iremos trabalhar com relação ao que é mapa, carta, planta, que são conceitos importantes na cartografia. Falaremos também sobre a evolução da cartografia no tempo, idade antiga, moderna, contemporânea, bem como o que vem a ser a latitude, longitude e as coordenadas geográficas. E por fim falaremos sobre a questão das escalas, seja geográfica, cartográfica, numérica, gráfica. Então, para você entender o tema da cartografia, você não precisa carregar o mundo nas costas, né? Você pode ter neste vídeo uma visão panorâmica, né, ampla do que vem a ser a cartografia e seus tópicos mais importantes. Então, nesse sentido, venha conosco. Então, aqui nós temos o processo de evolução da cartografia no tempo, né? Idade Antiga, com a contribuição dos gregos, com a noção de esfericidade da Terra, sistema de latitude e longitude. Temos também a contribuição dos europeus, né, com relação à questão das cartas portulanas na Idade Moderna, que tornou possível, né, no século XV, que Portugal e Espanha se tornassem grandes potências do seu tempo, né, com a evolução da cartografia, da navegação. E na Idade Contemporânea nós temos o sensoriamento remoto, quer dizer, a possibilidade de você produzir mapa através de imagens de satélite ou de aerofotogrametria, você utilizando aviões. Então, nesse caso, você não tem um contato direto com o objeto, né? Aqui nós vamos falar agora sobre o que vem a ser a cartografia, né? Conjunto de estudos e operações científicas. Então, na ciência, nós destacamos o uso da matemática com a questão da escala artística, quer dizer, você utiliza a arte para você saber combinar cores, destacar fenômenos e técnicas, né? Como é que você vai obter informação para produzir o mapa, seja através de observação direta no campo ou de análise de documentação, quer dizer, sem você ir ao campo, você consegue produzir um mapa, uma carta a partir das informações que você recebe. Então, também nesse vídeo nós falaremos sobre a questão das diferenças, né? Então a gente vai destacar aqui quais são as diferenças e o que vem a ser um mapa, né? O que vem a ser uma carta e o que vem a ser uma planta. Então nós falaremos de acordo com o IBGE o que é um mapa, uma carta e uma planta. Então vamos ver no próximo quadro as diferenças, né? O que o IBGE fala sobre o que torna diferente, né? Então diz assim, de acordo com o IBGE, a principal diferença entre mapa, carta e planta está relacionada com o tamanho da escala. Quer dizer, os mapas utilizam escala pequena, quer dizer, você tem uma visão ampla de uma área, de uma cidade toda. As cartas utilizam escala grande ou média, então você pega uma área da cidade e você destaca aquela área, você passa a ter mais detalhes daquela área. E as plantas utilizam escala grande, quer dizer, você tem bastante detalhe de uma casa, de um conjunto residencial, mas você perde a visão ampla, né? Então vamos ver aí o conceito de mapa, né? A representação no plano normalmente em escala pequena. Então você destaca aspecto geográfico, natural, cultural, artificial de uma área do planeta. Isso delimitada por aspectos físicos, políticos, administrativos. Então você está vendo aí essa imagem de satélite do município de Santarém, quer dizer, você tem uma visão ampla da área urbana de Santarém, né? E você não tem maiores detalhes, então seria o uso de uma escala pequena, no caso, para você ter essa imagem de satélite, né? E agora nós temos a ideia do que vem a ser, né, a carta, né? Olha, representação no plano em escala média ou grande. Aí os aspectos, seja cultural, artificial, natural, de uma área, né, do planeta, de uma cidade. Então, com relação à questão da carta, né, você já tem uma diferença, você já passa a ter uma visão mais detalhada de uma área, mas você perde a visão do todo. Você não consegue ver, por exemplo, toda a área urbana, mas você tem maiores detalhes de uma determinada área que você escolher fazer o processo de mapeamento de produção da carta. Então você está vendo aí os mapas das zonas administrativas aqui de Santarém, Zona Norte,
oeste, central, leste, zona sul. Então, quer dizer, você, para fazer uma carta, você pode destacar uma dessas zonas e você vai ter maiores detalhes desta zona, mas você vai perder a visão do restante da cidade, né? Então, quer dizer, você vai usar uma escala média ou então você vai usar uma escala grande, né? Então, aí você vai ver nome de ruas, você vai ver alguns tipos de objeto no espaço, mas você não consegue ter aquela visão da cidade toda. E aí nós temos o exemplo de uma planta, né? Então você está percebendo aí a planta de uma casa, né? Você tem detalhes sobre qual é a metragem do quarto, da cozinha, da sala de estar, do banheiro. Então está aí o conceito. A representação se restringe a uma área muito limitada e a escala grande. Consequentemente, o número de detalhe maior. Destacam-se como exemplo plantas arquitetônicas, de engenharias, etc. Então, quer dizer, você passa a ter uma visão detalhada de uma casa ou de um conjunto residencial e você não tem a visão do próprio bairro, né? Então, aí agora nós estamos já falando sobre a questão da escala. Ó. Nós temos uma escala numérica e a escala gráfica. Então, a escala numérica, ó, representada por uma fração no qual o numerador indica a distância no mapa e o denominador indica a distância no mundo real. Então, quer dizer, uma unidade cartográfica significa, numa escala 1 para 5 milhões, 5 milhões de unidades no mundo real, como você está vendo aí, né? Aí, no caso da escala gráfica, já é a diferença. Ó, linha reta graduada na qual se indica a relação entre a distância real com as distâncias de representação no mapa. No caso da escala gráfica, você não precisa fazer a conta, a conta já está feita. Então, você sabe que essa distância que está posta aqui nessa regra graduada é a distância que é no mundo real, né? Então, aqui nós estamos falando sobre a escala numérica, né? Destacando novamente a questão da escala numérica, da escala gráfica, né? A gente já havia destacado, né? Mas só que aqui nós temos um outro tipo de imagem, né? Então você está percebendo aqui que dependendo do tamanho da escala, você passa a ter uma visão maior, uma visão menor. Você está vendo nessa primeira escala, 1 para 10 mil, você tem detalhes, né? Você vê a escola e uma área perto da escola. Quer dizer, 1 centímetro na planta corresponde a 10 mil centímetros ou 100 metros na realidade. E aqui nessa segunda escala, 1 para 25 mil, você já está tendo uma visão mais ampla, né? Você já consegue ver uma série de objetos que vão além da própria escola, né? Da própria escala. E aí você está vendo agora a questão do outro tipo de escala, que já é a escala geográfica. Então, na escala geográfica, você não tem um cálculo, você tem um recorte territorial. Por exemplo, escala local, o lugar onde moramos, nossa casa, vizinhança, o bairro, a cidade ou o município. Aí você tem uma escala local, escala regional, você fala onde é que fica, por exemplo, o município de Santarém, aqui na região, já fala da região do Baixo Amazonas, ou onde é que fica a região do Baixo Amazonas, já fica no estado do Pará. E onde é que fica o estado do Pará? Já fica no Brasil. E o Brasil onde é que fica? Então você vai tendo recortes territoriais, né? Já no caso não é fazendo conta matemática. Então aqui você está percebendo aqui os atributos de um mapa, né? Mapa, o que é que teria que ter um mapa? O mapa teria que ter um título, ó, Brasil, Rede de Transporte 2013. O mapa teria que ter o quê? Uma legenda, né? E você tem os símbolos de representação cartográfica, quer dizer, que está aparecendo no mapa tem que dizer o que é que na legenda, né? Então todo mapa tem que ter uma fonte. Então, além da fonte, também tem que ter o norte, né? Então são esses objetos que no conjunto todo mapa tem que ter, né? Então aqui nós estamos já falando da questão dos paralelos, ó, são circunferências imaginárias dispostas paralelamente em torno do planeta, circundando no sentido leste-oeste. Então você tem, no caso, o paralelo zero, o paralelo do Equador, então você tem 90 graus ao norte e você tem 90 graus ao sul. Então aí nós temos alguns paralelos que têm um nome próprio, né? Trópico de Câncer, Ciclo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Ciclo Polar Antártico, Polo Sul, Polo Norte. Então, aí são os paralelos. E agora nós vamos falar sobre os meridianos. O que é o meridiano? São semicircunferências imaginárias que se estendem de um polo a outro, dividindo a Terra como se fosse uma laranja e seus gomos. Aí nós temos, já para medir a questão dos meridianos, temos as longitudes, né?
É a distância medida em graus a partir de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Você vê que o meridiano de Greenwich, né, divide a Terra, né, em leste e oeste. Então, aí, variando de 0 grau até o meridiano de Greenwich, né, 180 graus leste e 180 graus oeste. Então, se você tivesse num globo 3D, você conseguiria ver essa volta, né? E aí nós temos a questão da latitude, né? Latitude é a distância medida em graus a partir de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, você tem, no caso, as linhas horizontais, você tem, para cada linha, você tem 1 grau, né? Então, aí está dito aí, as latitudes variam de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte ou 90 graus sul. Então, basicamente, aí são, no caso, a questão das latitudes. Então, de acordo com cada paralelo, né, você teria 1 grau que seria a latitude, né? Então, são importantes informações com relação à questão dessas latitudes. Então, quando você utiliza a latitude e a longitude, você tem o quê? Uma coordenada geográfica, né? Então, aí você vai localizar um objeto, pode ser uma cidade, né? No espaço, você vai dizer, fazer todo o processo de localização, né? Por exemplo, temos aí a localização de São Paulo, localização de Buenos Aires, localização da Cidade do México. E aí nós temos, falando de latitude e longitude, nós temos, com o uso das coordenadas geográficas que a gente utiliza, principalmente através, no caso do uso dos satélites, você desenvolve uma série de atividades, né, como a questão do uso, né, em viagens de aviões, você também utiliza as coordenadas geográficas para você poder utilizar o celular, para você utilizar um carro, para você utilizar um drone. Então, são vários os usos que nós temos hoje das coordenadas geográficas no nosso dia a dia, né? Para a gente se localizar no espaço, né? Na nossa cidade, para a gente se locomover de um ponto A para um ponto B. Isso tudo são utilizações que nós podemos fazer para o uso das coordenadas. Aqui no caso da Amazônia, também hoje já está se utilizando a questão das coordenadas geográficas no processo de navegação dos nossos rios, né? Então aqui nós já estamos chegando, né, no final, vamos para nossas conclusões. Então, neste vídeo de hoje nós vimos os conceitos de cartografia, mapa, carta, planta. Também falamos sobre a questão das escalas numérica, gráfica, cartográfica e geográfica. O que são latitude, longitude e as coordenadas geográficas. Então foram os temas que nós abordamos no dia de hoje, né? Neste vídeo. E na parte 2, no caso que vai ser o próximo vídeo, nós iremos trabalhar o que vai ser as projeções cartográficas e as formas de representação espacial, né? No caso do ponto, da área, da linha, né? Então são os temas do próximo